uma equação como essa, né, uma expressão como essa, é sim uma equação diferencial. De que ordem? Ah, de ordem 42. Você classifica a ordem dela pela maior ocorrência. No caso aqui tem a derivada de ordem 42 e a derivada de ordem 17. A maior é 42, então é uma equação diferencial de ordem 42. Ótimo. Eu não sei resolver uma equação diferencial de ordem 42. Mas aí que está. É isso que também que eu gostaria de destacar nesse tipo de exercício. Você sabe identificar que essa expressão é uma equação diferencial. Confere? Todos vocês sabem? Se você vê uma equação que tem derivada, isso define uma equação diferencial. Isso está claro, gente? Para todo mundo? Então, em outro momento, em outra disciplina, num artigo, numa palestra, numa post que você for fazer, então, se você se deparar com uma expressão como essa, ou dentro de uma fala, alguém falar em equação diferencial, né, você fala assim, tudo bem, eu não sou expert nisso, mas eu sei o básico, eu sei identificar, eu sei o que é, eu sei que tem várias ordens, eu sei resolver algumas, principalmente as de que ordem? A gente vai mexer, né, e pelas aulas que a gente já divulgou, a gente pode resolver algumas de primeira ordem, as principais. Tá? Então, de ordem 42, a gente não sabe resolver. Tá? Mas, o que a gente sabe? Então, o que está pedindo aqui nessa questão? Se alguém falar que tem uma candidata à solução, que é o que eu destaquei aqui, essa expressão aqui, y igual a seno de x mais e elevado a menos x, é uma função y. Será que essa função y é a solução dessa equação diferencial de ordem 42? Eu não sei resolver, mas se eu tenho uma candidata, eu sei julgá-la se ela é solução ou não. Como é que eu faço isso? Como é que eu verifico se dada uma função, ela é solução ou não? Entende? Então, esse exercício de resolver qualquer equação diferencial, a gente não é obrigado a resolver. Mas se você tem uma candidata, você é capaz de julgá-la se é solução ou não. Porque você não vai resolver, você vai só tirar... É tipo tirar a prova real, né? Você vai verificar se ela satisfaz a equação. Como? Você vai calcular a derivada que aparece na expressão, substituir. Se a equação for verdadeira, ela é a solução. Se a equação não for, né, verdadeira, se essa igualdade aqui não for satisfeita, ela não é a solução. Está claro? Essa ideia? Sim, professor. Então, esse é o primeiro nível. Então, é isso que eu gostaria que todos, né, os alunos de licenciatura em Química tivessem essa noção inicial. Saber identificar uma equação diferencial, saber que ela pode ser de qualquer ordem, e que a gente não é obrigado a resolver qualquer ordem, mas somos sim obrigados a julgar. Se alguém falar que tem uma possível solução, você é sim. Você tem competência para julgar se é solução ou não, porque você sabe derivar, você vai derivar, substituir e verificar se ela é satisfeita. Então essa que é a ideia. Claro que eu coloquei 42 aqui, né, foi um exagero, mas você não precisa calcular 42 derivadas. Tá? Porque essa função que eu coloquei aqui, ela é uma coisa que se repete. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a função original, y igual a seno de x mais elevado a menos x. Então, mesmo que eu não saiba que a princípio, eu vou ter que derivar 42 vezes, eu vou começar a derivar, eu vou perceber que em um momento eu vou voltar para essa original. Então, é como se fosse algo cíclico. Então, se você perceber que em algum momento, em alguma derivada, voltou para a original, então você não precisa ficar repetindo as derivadas. É algo recorrente. Então, é isso que vai acontecer aqui. Tá? Então, a derivada da função y, dessa candidata aqui, derivada de seno, cosseno. Derivada de e elevado a qualquer coisa, é elevado a qualquer coisa. Só que tem regra da cadeia. Multiplica pela derivada da função que está dentro. Derivada de menos x é menos 1.
Então, multipliquei por menos 1. Então, calculei a derivada primeira. Tá certo? Derivada segunda. A derivada de cosseno é menos seno. Repete menos. Derivada de e elevado a qualquer coisa é elevado a qualquer coisa. Regra da cadeia de novo. Multiplica pela derivada de menos x, que é menos 1. Acaba ficando com coeficiente positivo. Vou calcular a derivada terceira. Repete menos. Derivada de seno. Cosseno. Repete mais. Derivada de elevado a qualquer coisa. E derivada de qualquer coisa. Regra da cadeia de novo. E derivada de quarta ordem. Repete menos. Derivada de cosseno é menos seno. Acaba ficando mais seno. Repete menos. Derivada de e. Regra da cadeia mais uma vez fica positivo. Nesse momento, olha o que acontece. A derivada de quarta ordem é igual à original. Então eu sei que essa aqui é a derivada de quinta ordem. Então aqui é a original, aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a quarta. Não é isso? A quinta, derivada de quinta ordem. Não preciso calcular. A quinta vai ser aqui. A sexta aqui, a sétima aqui, a oitava aqui. Percebe o padrão? Todas as derivadas seguintes já estão indicadas aqui. É só você continuar a sequência. Claro, se você quer 42, aí eu sei que a 40 vai estar aqui, porque é múltiplo de 4. A 42 vai ser qual? Em qual modelo desse aqui vai ser exatamente a derivada de ordem 42? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre é múltiplo de 4, vai cair aqui na última. 41 vai estar aqui, 42 vai ser essa. Não é isso, gente? Podem participar aí, podem falar, podem botar um Szinho aqui no chat. Sim, deu para dar uma olhada, professor. Mesmo quem não fez essa questão, e está vendo agora, né, a solução, faz sentido o que eu estou falando? Então, quanto que é a derivada de ordem 42? Equivale a essa aqui. A de ordem 42 é essa aqui, ó. Vou botar aqui então. 42 está aqui. E a 17? Que é que a gente precisa, né, também. A 17 vai ser equivalente a qual? Oi? Seria a número 1? A número 1. Uma vez que 16 é múltiplo de 4, a 16 vai ser aqui, né, na última. A 17 é essa. Então, essa aqui vai ser a derivada 17. Não preciso calcular 17 vezes, eu sei que é essa. E essa aqui é 42. Então, se eu somar as duas, vai dar cosseno menos seno? Vai. Olha ali. A 42 é menos seno de x mais e elevado a menos x. A de ordem 17 é cosseno x menos e elevado a menos x. Se eu somar as duas, olha aqui, essas duas parcelas se cancelam e a gente fica com cosseno de x menos seno de x, que é o padrão aqui, não é? Conclusão. A função y constitui solução da equação diferencial? Sim. Tá? Essa é a conclusão. Tá? Logo, y de x é a solução da EDO. Vou botar aqui perto. Da equação diferencial ordinária. Tá? Eu resolvi a equação? Não, eu não resolvi a equação. Eu peguei a suposta solução, calculei as derivadas que importam, substituí e verifiquei que a equação é verdadeira. Bateu direitinho. Então ela é a solução. Se a equação não fosse verdadeira, ela não seria a solução. E é isso. Tá? O que eu quero destacar com isso? Que não importa a ordem. Esse exercício de verificar se há alguma solução,
alguma função é solução, você pode resolver de qualquer ordem. Tá claro? Sim, professor, consegui entender. Sim, professor. Obrigado. Isso. De nada. Então era essa que era a ideia dessa questão. Então na prova 1, semana que vem, na terça-feira, eu vou colocar lá uma questão similar a essa, para ver se você sabe identificar o que é uma equação diferencial e sabe verificar se eu der uma suposta função, se você julga ela como solução ou não. Então, uma vez que essa questão foi só para contabilizar a presença na semana, na prova 1 eu vou repetir algo, né? Claro que não vai ser a mesma questão, mas a mesma abordagem, só para a gente oficializar, tá, uma atividade valendo ponto que cobre essa parte do conteúdo. Ok? Tudo bem. Ok. Isso aí. Então essa é uma questão já importante, né? Eu julgo como importante e eu vou avaliar isso mais uma vez na prova. Eu estou falando prova porque vai valer ponto, só por isso. Mas é um exercício que você vai fazer da mesma forma, tá, que você fez essas questões. Pode ser manuscrito, mas identifica lá, né, o seu nome com a sua assinatura, quero ver a sua letra. E pode ser no caderno, depois você tira um print, escaneia e salva em um arquivo em PDF. Tá? E manda lá na sala virtual um arquivo em PDF para mim. Tá? Então essa semana eu coloquei lá a questão 5, também não vale nota, mas vale presença e também para a gente treinar isso. Tá? Para quando chegar na prova, não tem nenhuma dúvida de, eu sei salvar em PDF, eu sei enviar lá na sala virtual, realmente para vocês se preocuparem com o conteúdo. Tá bom? Quem tiver alguma dificuldade, né, em salvar PDF ou enviar, pode entrar em contato que a gente passa algumas orientações. O que mais, gente, que eu posso ajudar vocês? Então, com relação a essa questão, tem alguma pergunta? Todo mundo está satisfeito nesse tipo de questão? Ok. Mais outra questão, gente, que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, resolvesse juntos? Fala comigo. Professor, não tem dúvida não, tá tranquilo. Né? Professor, tenho dúvida sim, mas nem sei por onde começar. Tá? Pode ser qualquer dúvida, claro. Se a pessoa tem dúvidas simples, não quer partilhar, né? Mas se não ficar tímido não, podem falar. Não importa se a pergunta é simples demais ou não. Era só essa dúvida que eu tinha mesmo, professor. Tá tranquilo aqui. Alguém chegou a ver a Daniela falou que o problema é na prova, né? Pois é. Às vezes é bom ter atividades avaliativas, né? Que incentivam a gente a mexer, né? Nas vícios, enfim. Alguém chegou a dar uma olhada no problema das misturas? Não, Eu professor, não consegui dar uma olhada não. Não, né? É que eu coloquei agora, nessa semana, para vocês resolverem para mim e me enviarem até domingo, né? A Colin também falou que não olhou. Eu não sei, será que deixar vocês dar uma olhada, então? Eu tenho, né, alguns vídeos lá que eu explico o problema das misturas. Eu não sei, o que vocês acham? Deixa vocês dar uma olhada primeiro.
Tá? Então tá. A gente pode dar uma olhada primeiro, então, nos vídeos lá, na explicação. Qualquer dúvida, botem no WhatsApp, tá? Que eu respondo. Agora que eu estou retomando as minhas atividades, a gente pode explorar mais o grupo do WhatsApp. Claro que eu não estou, né, online a todo tempo para responder né, a sua dúvida na hora. Mas uma vez que está lá no grupo, em algum momento eu respondo, ou um amigo ou um colega também pode colaborar com a dúvida. Tá? A gente pode usar mais o WhatsApp para tirar dúvida. Então, independente se eu posso fazer um exemplo da mistura? Posso. Deixa eu ver aqui se tem pegado material. Está lá na seção 9.3 ou 9.5, não lembro. Está na parte de separáveis. Equações separáveis. Vou pegar aqui um exercício 45 da lista. Tá? O Vitor falou que assistiu o vídeo, né? Então, no vídeo eu acho que eu fiz o exemplo, se eu não estou enganado. No vídeo eu acho que eu resolvi o exemplo do livro. Acho que agora a gente pode resolver o exercício da lista do livro, né? Que é o exercício 45. Ok? Se alguém tiver outra sugestão aí de exercício, pode falar. O vídeo é um exemplo, Vitor, é isso mesmo. Aqui da 9.3, tá? Então, exercício 45 da lista 9. Da seção, né, 9.3 lá. Então fala o seguinte, um tanque contém 1.000 litros de água salgada com 15 kg de sal dissolvido. A água pura entra no tanque a uma taxa de 10 litros por minuto. A solução é mantida bem misturada e escoa o tanque na mesma taxa. Quanto sal há no tanque A, após T minutos, e B, após 20 minutos? Tá? Esse é um problema similar, Esse aqui é um problema similar. O exemplo que eu tenho lá que eu divulguei na sala virtual, lá no YouTube, também é um problema de mistura semelhante a esse aqui, que é similar à questão 5, que é para vocês verem até domingo. Tá, e como é um exercício importante, acho interessante, né? Para a área de vocês, eu vou colocar na prova também. Motiva mais a gente a explorar, que eu acho que é um exercício clássico. Tá? Por quê? O que a gente, né, o jeito matemático da gente pensar é o seguinte: às vezes a gente pega, né, existem muitas críticas sobre a didática da matemática. Por exemplo, falar de tanque, de entrada, saída de água, mistura, às vezes fica né? Claro, na área de vocês isso tem até uma contextualização legal, né? Fala de mistura, enfim. Mas esse modelo pode ser replicado em outras áreas. Tá? Por exemplo, há um ser humano, né, um indivíduo tomando um medicamento no soro, né, e expelindo esse medicamento através da urina. De certa forma, claro que não é um tanque, mas acontece algo ali, né, na corrente sanguínea, no organismo, similar. Claro, é uma proporção que entra de medicamento, aquilo ali reage, né, de certa forma, no organismo, e com o passar do tempo, ele vai acumulando certas coisas dentro do seu organismo ali na corrente sanguínea. Então, algo que a gente faz num tanque, depois eu posso pegar isso e adaptar, né, claro, dentro de uma fábrica, posso aplicar isso dentro da medicina, eu posso aplicar isso em outras áreas. Tá bom? Então, às vezes a gente faz assim, modelos que às vezes é pouco sem graça, né, entre aspas, mas é para tentar ter algo básico que depois você pode replicar isso em outros contextos. Tá bom? Então lá, vamos tentar modelar essa questão. Tá? Então aqui são duas etapas. Eu quero entender o contexto, eu quero modelar o
né, a minha investigação através de uma expressão matemática. E a equação matemática que vai aparecer vai ser uma equação diferencial. Então, é o que a gente chama de modelagem. Tá? O nosso curso aqui não é um curso de modelagem, é um curso de cálculo. Eu quero que você identifique a equação e saiba calcular, ou saiba julgar se uma função é ou não solução. Mas isso aqui é um pouquinho de modelagem. Tá? Vocês poderiam ter um curso de um semestre só sobre modelagem. Né? Você pode fazer depois um pós só sobre modelagem. Né? Investigar certo contexto, e dentro daquele contexto você encontrar uma equação diferencial. Se você souber resolver aquela equação diferencial, você encontra uma função, que é o modelo matemático, que vai te ajudar a entender aquela situação. Tá? Então, vamos lá. Nós temos um tanque. Então, vou fazer um esqueminha aqui. Tá? Um tanque que, a princípio, tem 1.000 litros de água salgada com 15 quilos de sal. Ok? Então, só para ilustrar aqui. Então, a água pura entra no tanque. Então, entra no tanque aqui uma água pura. Então, a concentração é zero. Né? Há uma taxa de 10 litros por minuto. Então, nós temos aqui uma entrada de água pura de 10 litros por minuto. Tá? E entra 0 quilos de sal, tá? Por litro. Essa é a concentração, né, nula de sal que entra. A solução é mantida bem misturada e escoa. Então, existe uma saída desse tanque. A mesma taxa. Então, sai aqui a mistura a uma vazão de 10 litros por minuto. Aí a concentração de sal que sai. E aí? Qual é a concentração de sal que sai do tanque? Eu não sei. Então existe uma quantidade de sal desconhecida, que eu estou chamando aqui de uma função, que vai depender do tempo. Olha aqui, estou chamando de Q, a quantidade de sal desconhecida, dividido por 1.000. Não é verdade? Claro, no instante zero, a quantidade de sal é 15. Mas a partir do momento que eu coloco esse sistema funcionando, a quantidade de sal torna-se uma incógnita para mim. Mas a concentração, então, vai ficar indicada. É a quantidade de sal desconhecida dividido por 1.000 litros. Ok? Até esse ponto, gente, do esqueminha aqui. Entenderam? Sim, professor. Ok? Obrigado. Todo botou um Szinho aí, sim. Tá bom. É importante porque eu não estou vendo vocês, né? Então, pode botar um Szinho aí, eu sei que vocês estão acompanhando, tá claro. Tá? Então, temos aqui, então, um esquema que resume todo o enunciado. Percebe? E a grande questão está aqui, ó. A grande questão desse esquema todo está aqui. Qual é a quantidade de sal em um instante qualquer, a partir do instante inicial? Eu sei que a quantidade de sal no início é 15 quilos, dentro desse tanque. Tá? Mas a partir de se eu colocar esse sistema a funcionar, vai aumentar a quantidade de sal ou vai diminuir? O que você acha? Coloca o sistema funcionando. A quantidade de sal no tanque vai aumentar com o tempo ou a quantidade de sal no tanque vai diminuir com o tempo? No caso, vai diminuir. Vai diminuir. Por quê? Porque a concentração que está entrando é 0 kg de sal por litro. Então, ele vai entrar a água pura e vai sair a solução completa. E com a mistura, vai solubilizando e o soluto inicial vai sair junto com a solução misturada com a água limpa que está entrando. Perfeito. Isso aí. Então, a minha expectativa é essa mesmo, que com o decorrer do tempo, né, a minha solução ela fica com a quantidade de sal cada vez menor. Perfeito, é isso mesmo. Tá, mas, e aí, será que existe uma expressão matemática
que me dá a quantidade de sal em cada momento? Depois de 1 minuto, depois de 2 minutos, depois de meia hora. É claro que com o tempo eu sei que a quantidade de sal vai diminuindo. Mas será que existe uma expressão matemática, né, que me dá aquela regra perfeita? Poxa, se eu tiver uma expressão matemática que me dá a quantidade de sal em cada minuto, isso seria perfeito, porque eu posso estimar, então, a quantidade de sal daqui a tanto tempo. Se eu quero parar, né, em determinado momento, naquela solução, naquela concentração de sal ideal para alguma situação, eu vou parar. Se fosse um medicamento, eu quero colocar um medicamento, né, aplicar um medicamento no soro em um paciente, depois de quanto tempo que o medicamento vai estar realmente numa concentração adequada para ele ter um bom desenvolvimento, né, ou efeito no organismo. Entende o que eu estou querendo destacar? Será que existe uma expressão matemática que me dá a quantidade de sal em cada tempo? Então, o nosso objetivo é isso. Descobrir uma função, que eu estou chamando de Q, que depende da variável T. Essa é a nossa incógnita. Tá? Então, quando a pergunta fala aqui, ó, qual a quantidade de sal no tanque após T minutos? É isso. É você escrever uma expressão matemática que dependa de T. Claro, se você tem essa expressão, aqui no item B perguntou 20 minutos, mas poderia ser qualquer outra coisa. Se você tem a genérica, é só substituir o T por 20, por 30, fazer ele tender a infinito, não importa. Tá? Então, esse é o contexto, que pode ser aplicado numa questão de misturas, que a gente chama de tanque, né, o problema das misturas clássico aqui do tanque, mas pode ser adaptado para outras áreas. Tá? Mas então, vamos ver então o nascimento da equação diferencial. Então, a variação, olha o que eu vou escrever, a variação da quantidade de sal com relação ao tempo, estou chamando aqui taxa de variação, que é a mesma coisa que derivada, né, o termo genérico para derivada, é a taxa de entrada menos a taxa de saída. Ok? Então, a variação de sal, da quantidade de sal com relação ao tempo, é a taxa de entrada menos a taxa de saída. Olha aqui uma expressão que já tem igualdade, uma expressão que já tem derivada de primeira ordem. Então, já é uma expressão, claro que aqui falta, né, eu completar aqui qual é a taxa de entrada e qual é a taxa de saída, mas olha essa estrutura. Essa estrutura já é uma estrutura de uma equação diferencial ordinária. Já de que ordem? De primeira ordem. Tá bom? Então, qual é a taxa de entrada? Só para a gente completar aqui a equação. A taxa de entrada é a concentração vezes a vazão. No caso ali é 0 quilos de sal por litro. Eu vou omitir aqui as unidades, tá? Vezes a vazão. A vazão de entrada, né? Vazão não, a entrada. A taxa de entrada, que é 10 litros por minuto. Menos taxa de saída. É a concentração, que eu vou deixar aqui indicado, porque eu não sei a quantidade de sal em qualquer tempo T, dividido por 1000, vezes agora a taxa de saída, que é a vazão, que é a mesma, 10 litros por minuto. Ok? Com isso, nós temos o quê? Derivada da quantidade de sal com relação ao tempo, aqui vai zerar, vai ser menos, e aqui simplifica, né? É a quantidade de sal dividido por 100. Ok? Até esse ponto, gente. Alguma pergunta? Não, professor. Não? Pode seguir. Tá claro? Uhum. Então, nasceu a equação diferencial. Tá? Então, o que a gente fez aqui é um pouquinho de modelagem, tá? É algo muito simples, mas é como nasce uma equação diferencial, dentro de um contexto. Aí, nasceu uma expressão. A partir de agora é cálculo. E aí? Será que né, qual é a pergunta que está por trás dessa expressão aqui? Essa expressão é uma igualdade que tem derivada de primeira ordem. É uma equação diferencial de primeira ordem. Qual é a pergunta que está por trás de toda a equação? É descobrir descobrir a função, né, no caso aqui,
A gente fez muitos exemplos com y, né? Encontra a função y desconhecida, aqui eu chamei de q maiúsculo. Né? Então, descubra a função q. Qual é a função q que a derivada dela com relação a t vai ser menos ela sobre 100? Existe uma função que tem esse comportamento, que a derivada dela é menos ela mesma sobre 100? Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai resolver essa equação diferencial. Tá bom? Tá bom. E é um problema com valor inicial. Perceberam? Então, a partir de agora, eu poderia falar assim, ó, resolva o seguinte problema com valor inicial. Qual é a função q, que a derivada dela com relação a t é igual a menos ela sobre 100. Né? E o valor inicial. Eu sei que a quantidade de sal no instante zero é quanto? Lembra lá? A quantidade de sal no instante inicial, olha aqui. A quantidade de sal é 15 quilos, não é verdade? Tá? Então, é um problema com valor inicial. Vou colocar aqui do lado. A quantidade de sal, quando T é zero, é 15 quilos. Então, isso aqui é um problema com valor inicial. Poderia começar a questão assim, ó, né, sem contexto. Resolva a equação diferencial considerando essas condições iniciais. Tá? Então, agora vamos começar o cálculo. Acabou a modelagem. E aí? Esse problema é uma equação diferencial do tipo fundamental? Ela é do tipo separável? Ou ela é linear? Né? E, claro, ela não precisa ser uma coisa ou outra. Ela pode ter dois tipos, tá? Aí você vai escolher qual é a abordagem que você prefere. Então, você vai resolver essa equação aqui. Como você resolve uma do tipo fundamental, como você resolve uma separável, ou como você resolve uma linear. Você que vai decidir. São os três casos que a gente colocou, né, viu, né, colocamos a mão na massa e nós sabemos resolver. E isso cobre muitos casos. Ela é linear? Sim, ela é linear. Ela é separável? Sim, ela é separável. Ela é fundamental? Não, ela não é fundamental. Porque a fundamental é caracterizada por uma equação que tem a derivada de um lado e uma função em x do outro. No caso aqui, eu tinha que ter a quantidade de sal de um lado, desconhecida, a derivada dela, do outro lado, uma função em t. Se eu tivesse só a derivada primeira e só uma função em t, seria do tipo fundamental. Mas aqui não. Aqui eu tenho a derivada de um lado e aqui eu não tenho uma função em t conhecida. Eu tenho uma função em t desconhecida, que é o meu objeto de estudo. Então, essa aqui não é do tipo fundamental. Tá? E aí, como é que você resolve esse tipo de problema? Separável ou linear? Fala para mim. De cada vez, gente. Não precisa ficar falando todo mundo ao mesmo tempo, não, senão eu não entendo. Professor, eu não Oi. sei. Vocês não sabem? Tudo bem, Eu obrigado. acredito que os outros também não saibam. Vocês não estão sem palavras. Vocês estão, né? Estou entendendo. Obrigado. Obrigado pela sua honestidade. Bom, estão respondendo aí no chat, né? Tá, separar. O David falou separado. O Vitor perguntou, né? Separável. Isso, é isso aí. Mas é isso mesmo, gente. É para falar, tá, professor? Eu não sei. Tudo bem. É isso que eu quero ouvir, porque, cara, não, realmente, se você não sabe, vou explicar, né, com mais calma, eu vou ilustrar de outra maneira, para você, porque você não sabe ainda. Mas eu quero que todo mundo saiba que isso aqui é separável. Por que eu sei porque essa aqui é separável? Né? Estou confirmando aí a dúvida, o Vitor, né, sugeriu separável, o David afirmou, e é separável mesmo. Por que eu sei que é separável? Porque eu vou deixar aqui, ó, eu vou pegar essa notação, que é uma notação de derivada, tá? E vou tratar isso como algo algébrico. Eu vou deixar o dq de um lado e o dt do outro lado. Como se você multiplicasse cruzados, tá? Então, eu coloco assim, ó, o dq de um lado e o dt do outro lado. Olhando para a expressão aqui,
eu tenho a função Q, claro que ela envolve T, mas é algo que eu não conheço. Então, o Q vem para cá acompanhando o DQ. Tá bom? E o menos, vou deixar um 1 aqui, tá? Sobre 100, vou deixar aqui mesmo que é uma constante. Isso é separável. Quando eu consigo olhar para uma expressão e ver que ela é um quociente ou um produto de termos que envolve Q e T de forma separada, eu consigo fazer esse multiplicar cruzado mexendo só com algumas partes, de modo que tudo que envolve Q fica aqui acompanhando o DQ. E se tivesse alguma coisa aqui que eu sei que tem um T ali, T ao quadrado, alguma coisa que eu conheço a expressão T, iria aqui ficar acompanhando o DT. Tudo que é T acompanhando o DT. Tudo que é Q acompanhando o DQ. Multiplica cruzado, fazendo essa separação. Como não tem nada aqui em T, eu deixei só a parte constante mesmo acompanhando o DT. Tá? Então, em termos de y e x, se você tem a derivada de y e do outro lado da equação uma função só em x e uma função só em y, assim, você pode mexer com isso. Você pode multiplicar cruzado, deixando tudo que é x acompanhando o dx e tudo que envolve y acompanhando o dy. Tá? Da mesma forma que fosse um produto. Se fosse um produto aqui, termos só em x e termos só em y. Deixa isso acompanhando o dx e isso aqui passa para lá acompanhando o dy. Então, esse é o que define, né, as equações separáveis. Ok? Então, está claro aqui que nós separamos tudo que é t acompanhando o dt e tudo que é q acompanhando o dq. Foi ou não foi? Foi, professor. Foi? Então você sabe identificar o que é uma expressão separável e sabe separar. Diante disso, qual é o próximo passo? Depois que eu separei. O Vitor botou um M aqui. O M é o que, Vitor? Esse é o final do sim ou seria um N de não? Ou um M de, sei lá, de quê? Ao final do sim? Ah, beleza. Deu ruim? Não, né? Beleza. Então, qual o próximo passo aqui? Ah, desde que botou, integrar. Isso aí. Então, eu identifiquei que é separável, porque é um quociente que envolve só Q, nem tem T na história, e eu separei. Depois que eu separei, aplica integral dos dois lados. Nesse momento, acabou o curso de equação diferencial. O curso de equação diferencial é você, o seu olho, né? O seu olhar, saber identificar a expressão, saber o tipo e saber qual é a abordagem que você vai tratar. Isso nós já acabamos de fazer. Agora, temos duas integrais para resolver. A partir de agora é revisão de cálculo 1. Resolva as integrais. Ah, é fácil, é difícil, é impossível? Aí não sei. Aí agora depende da nossa habilidade em resolver as integrais, né? E a gente está aqui também para tirar dúvidas e explicar de novo, e fazer a parte. E vamos lá. Então, a primeira aqui. Quanto que é a derivada de dq sobre q? Derivada não, é integral, né? É uma integral imediata? Posso resolver direto aqui? Ou vou ter que fazer a parte, buscar numa tabela, vou ter que buscar, né, investigar isso? Quanto que é a integral de dq sobre q? Eu só sei fazer com x. Quanto que é a derivada de dx sobre x? Lembram dessa? ln de x? ln de x, Módulo. perfeito. Isso. Tá? Posso colocar o módulo ou não. Tá? Se eu colocar o módulo, eu mantenho o domínio de existência da função. Tá? Lembrando que essa expressão aqui existe para qualquer x, menos o x0. Se eu não colocar o módulo, o ln só existe para x positivo.
x negativo não vale. Então a gente coloca o módulo, porque agora vale x negativo. Só fica realmente excluído o zero como a expressão original. Então colocar o módulo mantém o domínio de existência do problema. Porém, o meu problema aqui, né, a quantidade de sal, nesse contexto, né, é o ln de Q. E como é uma quantidade, eu não preciso colocar o módulo, tá? Não está errado colocar, não. Mas como dentro do contexto aqui, eu não preciso, porque quantidade já supõe-se algo positivo. Tá bom? Então, por isso nem vou me preocupar em colocar o módulo, porque para mim não faz sentido colocar módulo em algo que eu já sei que é positivo. Ok? Então resolvemos a primeira. E a segunda? É uma constante, posso colocar fora da integral. Se isso aqui saiu, ficou integral de 1. Se isso aqui eu já coloquei fora da integral, ficou integral de 1, na variável t. E a integral de 1 é quanto? Ah, eu só sei fazer com x. Quanto que é a integral de 1? Fala para mim. A integral de 1 na variável x. Qual é a função? X. Que derivando dá 1. Ah, é x. Beleza. E se a variável é t? O problema é t. Não posso esquecer aqui do mais c. Então, olha só. Resolver a primeira integral, resolver a segunda integral e coloco um mais c. Tá? Aqui deveria ter um mais c e aqui também. Eu poderia chamar de C1, C2. Estou colocando um C só no final, que já resume esses dois, né, C1 e C2. Ok? Então, resolvi as duas integrais. Próximo passo é tentar explicitar. Será que eu consigo explicitar a função Q aqui? Aqui não tem Q, só tem T, tá vendo? Ótimo. O que eu posso aplicar dos dois lados da equação para cancelar esse ln? O que eu posso aplicar aqui para cancelar esse ln e eu ficar só com Q igual a pá envolvendo T? O E elevado a x? Exatamente. Eu vou aplicar o E dos dois lados. Tá? Então, vou aplicar a função E aqui. Vou aplicar a função E aqui. Então, o E cancela o ln. Então, eu fico só com a função Q. E aqui fica indicado. E elevado a menos T sobre 100. Tá? Mais C. Essa é a função Q procurada. Ok? Ah, eu posso melhorar um pouquinho. Ó. Eu sei que quando eu tenho uma soma no expoente, é como isso veio de um produto de duas potências de mesma base. Eu posso escrever assim, menos t sobre 100, não posso? Vezes e elevado a c. E claro, se c é uma constante, e elevado a c também. Posso chamar isso aqui de k. Tá? Vou chamar isso aqui de uma constante k. Então fica assim, ó, a quantidade de sal em qualquer instante é dado por uma constante k, que estou colocando agora na frente, vezes e elevado a menos t sobre 100. Ou se você quiser escrever como expoente positivo, a quantidade de sal em qualquer instante vai ser k dividido por e elevado a t sobre 100. Tá? Que é a solução geral. Então, chegamos na expressão matemática geral que me dá a quantidade de sal em qualquer momento t. Tem essa constante aqui, né? A gente não chegou, então, a nenhuma solução. A gente temos aqui uma família de solução que depende desse k. Tá? Até esse ponto, gente, como é que está? Tem alguma pergunta? Já está quase acabando, mas não acabou ainda. Posso continuar? Qual o próximo passo? Fala para mim. O que está faltando aqui para a gente terminar a questão? Por que não acabou ainda?
Né? O Vitor colocou aqui, descobrir o T, né? Descobrir a quantidade de sal no instante 20. Isso também falta, responder lá a questão, tá? Mas esse problema aqui, se tratando da equação, lembra que é um problema, olha aqui, é um problema com condições iniciais, né? Com valores iniciais. Então, eu sei que a quantidade de sal no instante zero é 15. Ou seja, quando eu tenho condições iniciais, eu não paro com a constante indicada. Quando eu tenho condições iniciais, eu preciso descobrir a constante específica. Tá? Se meu problema não tivesse condições iniciais, a questão acaba aqui, na solução geral. Mas o meu problema tem condições iniciais. Então, eu tenho que achar o K específico. Então, como é que eu acho o K específico? Eu vou achar o K específico do problema. É só você fazer T igual a um valor e a quantidade de sal igual a um valor. Que valores são esses? Os valores iniciais. Quando T é zero, a quantidade de sal é 15. Faz isso aqui nessa expressão. Então, no lugar de Q, eu tenho 15. Então, vou ficar aqui igual a K, estou substituindo aqui, tá? E E elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então, temos isso aqui, ó. Então, qual é o valor de K? O valor de K é 15. Então, a solução geral é a seguinte. A quantidade de sal em qualquer momento T para esse problema, com valor inicial, vai ser 15 dividido por E elevado a T sobre 100. Tá? Então, esse aqui é a nossa solução final, né? A solução particular, ou a solução específica do problema. Se você tem essa solução, agora a pergunta que vier, você vai trabalhar aqui em cima dela. Tá bom? Então, qual é a quantidade de sal? No item A, estava perguntando, após T minutos. E o item B, após 20 minutos. Então, após T minutos, é esse problema aqui. Então, o item A, a quantidade de sal após T minutos vai ser sempre 15 dividido por E elevado a T minutos sobre 100. Item B, qual é a quantidade de sal quando T é 20? É só você fazer T igual a 20. Então, você tem 15 elevado a 20 sobre 100. Aí tem que calcular aí, né? 20 sobre 100 é 2 décimos. Vamos jogar na calculadora. Deixa eu pegar aqui rapidinho, só para a gente estipular. Quem pode fazer aí também para conferir? 15 dividido por E elevado a 2 décimos, né? Então, na minha conta aqui, deu aproximadamente 12,28, tá? Quilos de sal. Por litro, né? Que é por litro, a quantidade de sal dentro do tanque. É essa aqui. Por litro seria a concentração. Isso aqui é dentro daquela situação toda lá dos 1.000 litros, né? Era 1.000 litros. Ok? Está dentro da nossa expectativa? Com o passar do tempo, o que aconteceu depois de 20 minutos? A quantidade de sal, que era 15, decresceu um pouquinho ali para 12,28. Tá bom? E se eu deixar esse passar meia hora, a quantidade de sal vai ser menor. Se eu fizer T tender a infinito, nessa questão não tem essa pergunta, mas poderia fazer. Se T for para infinito, deixa o sistema funcionando. Você pode resolver isso dentro de um limite.
Se você pegar isso aqui e fazer t ir para infinito, isso aqui vai para infinito. Infinito dividido por 100 é infinito. E elevado a infinito, isso aqui vai para infinito. E elevado a infinito é infinito. Então o denominador vai para infinito. 15 dividido por um número muito grande dá quanto? 15 dividido por infinito, né? Dá algo próximo de zero, é verdade? Então, se você deixar o sistema aqui funcionando, com o tempo vai convergir para zero. É claro que nunca, né, teoricamente, nunca a quantidade de sal vai zerar. Vai ter sempre alguma coisa, mas na prática é aproximadamente zero. É aquela ideia do limite, né? Vai ser algo insignificante. Ok? Então é isso, gente. Olha, um exemplo então completo, tá? Um pouquinho de modelagem, identificamos a equação diferencial, resolvemos, tem valor inicial, achamos o K específico, depois respondemos alguns tópicos sobre isso. Ok? Fala para mim, foi, não foi? Tá claro? Não tá claro? Então, nessa semana, eu coloquei já os vídeos, já estão adiantados. Os vídeos já estão falando sobre tópicos de geometria analítica. Tá? Né? Os vídeos já estão adiantados para a gente também não acumular muita coisa para o final, que esse período é muito corrido. Mas as atividades, eu ainda estou trabalhando, né, cobrando nas questões tópicos de equações diferenciais. Tá? E semana que vem, na prova 1, também eu só vou cobrar tópicos de equações diferenciais. Eu vou deixar, né, os tópicos de geometria analítica, que já estão nos vídeos, né, dessas semanas agora, mais recentes, para depois da prova. Tá bom? Então, na prova, o Vitor, né, o Vitor falou que foi bem claro. Ah, que bom que você entendeu. Né, e o problema é fazer a prova. Então, a prova, assim, o que eu gostaria? Estou chamando de prova só para oficializar essas questões que vocês já enviaram para mim. Então, vocês já enviaram, por exemplo, a questão 3, né, que era lá para identificar, verificar se é solução ou não. A questão 4 não teve, porque eu estava de licença médica. Né, nessa semana eu decidi não cobrar a questão 4. Então, pulei para a questão 5, a questão 2. Né, vocês também já entregaram, muitos já entregaram, também participaram. Tem a questão 5 essa semana. Só que essas questões não valem nota. Né, dentro do regulamento das APNPs, a gente não pode cobrar nota nos 30 dias iniciais. Então, metodologia de avaliação para avaliar a participação na semana, para a gente ir treinando, né? Fazer exercício, tirar dúvida, postar na sala virtual, eu também corrigir, eu dou a nota, eu corrijo certinho, tá? Como se fosse valendo nota e te respondo a nota. Só que aquela nota não vai ser contabilizada, é só para a gente treinar mesmo. Tá bom? Então a prova 1 semana que vem, na terça-feira, é só para oficializar isso. Eu vou fazer uma lista com questões similares a essas que vocês já fizeram. Vocês vão repetir para mim, né, a resolução, fazer direitinho e mandar para mim, para a gente oficializar. Senão, agora dentro do tempo formal, né, nós temos uma atividade valendo pontos sobre esses conteúdos que a gente já trabalhou. Tá claro, gente, essa minha abordagem? Pessoal, tá? Não é nada demais, não é nada muito, muito longo, mas é só para oficializar essas questões que vocês já fizeram. Tá? E a partir de semana que vem, essas questões semanais vão sim valer não só a presença, como nota. Tá? Só você acompanhar lá o planejamento, que está direitinho lá, né? A prova vale 6, depois eu vou fazer uma lista que vale 2, depois um teste que vale 2. Toda semana uma questãozinha ou duas, né, na lista lá para valendo nota, e a gente vai dando continuidade ao curso. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer complementar? Ok? Tudo certo? Tá tudo bem? Então tá bom. Então, assim, nesses encontros, né, que a gente fez, né, tem o grupo do WhatsApp também, que agora
Vocês podem explorar mais, assim, posso ter feito um exercício, professor. Bota lá, tira um print, bota lá no grupo, dá uma olhada, outro colega dá uma olhada, tá? Não vou responder assim simultaneamente, mas em algum momento eu vou responder vocês, tá bom? Aí, essa semana tem a questão 5 para você entregar até domingo. E na terça-feira que vem, eu vou disponibilizar, né, a primeira prova para você resolver na terça-feira mesmo. Então, fique atento com isso. Terça-feira, que dia? Terça-feira, dia 27, né? Vai ser a nossa primeira prova, tá? Aí você tem que, né, oficialmente seria do horário de aula. Na terça-feira à noite você fazer a prova e enviar. Mas eu vou colocar a prova mais cedo, vou deixar ela o dia inteiro disponível. Quem quiser fazer mais cedo, com mais calma, pode fazer. Quem trabalha, né, tem os compromissos, não, mas realmente o tempo é esse aqui, dá para você fazer atividade dentro do tempo de aula tranquilo, fazer manuscrito com a sua assinatura, salvar em PDF e mandar para mim. Tá bom? O que mais, gente, que a gente pode fazer? Quem chegou depois aí tem alguma questão que eu gostaria que a gente resolvesse juntos, explicasse? Tem mais? Perguntando, tem outros exemplos de questões assim? Assim como, João, do problema da mistura? Isso. Então, o que eu estou pensando? Vamos pensar assim na atividade, né? Valendo ponto. Por exemplo, uma questão que você verifique se uma função é a solução ou não. Tipo aquela que a gente resolveu na questão 3. Problema de mistura, interessante. Né? Um problema com valor inicial, que acabou que está dentro desse exercício também já tem, né? Você pode fazer outro exercício, né? De mistura. E tem também de equações lineares. A gente também não falei aqui simultaneamente, né? Só divulguei lá os vídeos desse outro padrão, né, de equação diferencial, que são as lineares, que tem uma maneira particular de se resolver. Vamos fazer outras misturas? Deixa eu ver se no material aqui tem. Alguém tem alguma sugestão de exercício? Fiz a 45. Foi. Tem a 47, tem 48. Tem a 48, de mistura também. Vamos ver 48. Depois que você faz, né, alguns, você vai perceber que é repetitivo a ideia. Tá? Mas, a princípio é novo, mas depois que você vê alguns exemplos, você vai observar que é algo repetitivo. Por exemplo, da mesma lista, exercício 48. Vou mudar a tela aqui rapidinho. Vou fazer 48. Tudo bem? Olha só, um tanque contém 1000 litros de água pura, bem parecido, né? Água salgada com 0,04 gramas de sal por litro de água entra no tanque a uma taxa de 10 litros por minuto. A solução é mantida completamente misturada e sai do tanque a uma taxa de 15 litros por minuto. Quanto sal há no tanque? A, depois de 3 minutos, B, depois de 1 hora. Então é um problema de mistura, só que mudou o cenário, percebe? A princípio tinha algo parecido com outro exercício, mas tem uma diferença aqui importante. Vocês notaram a diferença? A princípio o tanque contém 1000 litros de água, só que agora a água, pelo menos no início, é uma água pura. No exercício anterior, de início já tinha 15 kg de sal, né?
Eu tinha uma concentração de sal ali razoável dentro do tanque, no instante inicial. Agora não, agora a quantidade de sal aqui é zero, mas não deixa de ser condições iniciais, tá? Então, no instante zero, a quantidade de sal é zero. Então, se eu for botar aqui a observação, eu sei que a quantidade de sal no instante zero é zero, tá? Já são os meus valores iniciais. Essa é a primeira diferença. E qual é a outra diferença do exercício anterior? A taxa de entrada é diferente da taxa de saída. Isso aí, pô. Tá? No exercício anterior, a taxa de entrada era a mesma, né? A taxa de entrada era 10, não era isso? E Era o 10 litros por minuto e a saída também. Agora não. Agora a taxa de entrada é 10 litros por minuto. Deixa eu resumir aqui, ó. 10 litros por minuto. E a taxa de saída é 15 litros por minuto. Não é verdade? Isso tem um impacto, não tem? Se a taxa de entrada é diferente da vazão, que a taxa de saída, tem um impacto. Qual o impacto que essa taxa aqui vai trazer para o sistema? Como a taxa de vazão é maior que a taxa de entrada, o que vai acontecer com o passar do tempo? O tanque vai transbordar? O tanque vai se manter no mesmo nível, né, com a solução lá dentro, ou o tanque vai esvaziar? vai Vai esvaziar. O João já botou aqui, né? Eu tinha colocado até agora, estou vendo no chat, gente, desculpa. O tanque é com água pura, é a primeira diferença, isso aí. E o volume tende a diminuir, exatamente. A quantidade de solução lá dentro vai diminuir. O tanque vai esvaziar. Claro, se a vazão fosse menor que a entrada, o tanque ia transbordar em algum momento. Então temos essa observação que a gente não pode ter, né, passar despercebido isso, porque dependendo do tempo, isso pode acontecer. Né? Se o tempo for depois de 24 horas, depois, sei lá, de tempo específico, pode acontecer isso. Então a gente tem que parar. Não é algo como no outro, né, que se mantinha. Então eu poderia fazer o T tender a infinito. Aqui não faz sentido o T tender a infinito. O T vai ter que parar em algum ponto. Em algum momento vai esvaziar esse tanque. Então essa é uma observação importante. E temos outra observação também, né, diferente. Vamos lá. A água salgada entra agora, né, no tanque. No exercício anterior entrava água pura. Né, entrava uma água com concentração zero de sal. Agora não, agora tem uma concentração aqui específica. A água salgada com 0,04 quilos de sal por litro. Tá? Então entra água salgada. Entra água com uma certa concentração de sal. E a saída, claro, a saída é a mesma coisa. Existe uma concentração desconhecida que sai. Então eu deixo indicado. A quantidade de sal no instante T eu não sei, fica indicada, dividido pelo volume. E agora, qual é o volume? No exercício anterior, o volume que eu boto aqui no denominador, para completar a minha concentração de sal, era fixo, era sempre 1.000 litros, porque entrava a taxa de entrada e saída era a mesma. Agora o volume não vai ser mais constante. Não é verdade? O volume não será mais constante. Como o João botou aqui no chat. O volume vai diminuir. Então a gente temos um exercício extra aqui. Ó. Qual é o volume? Qual é o volume em qualquer instante T? No instante inicial, o volume, vou botar assim, ó, no instante inicial, o volume é 1.000 litros. Não é verdade? Em um instante qualquer.
E agora? Qual a expressão matemática que me dá o volume em um instante qualquer? Será que essa expressão tem um modelo matemático? Será que é uma função conhecida? Uma função afim, uma função quadrática, uma função exponencial? O que você acha? Eu não sei. Não, mas você, né? Não sei a expressão, mas você, o mais importante você sabe. Você sabe que o volume vai diminuir. Então eu posso falar que o volume vai ser 1000 menos alguma coisa. Não posso? 1000 menos alguma coisa. Agora 1000 menos quanto? Ah, vai depender de T. Então vai ter uma historinha aqui, eu não sei o que envolve T. E isso tem a ver com a taxa. Taxa de entrada e taxa de saída. A cada minuto, o volume vai diminuir quanto? Daniel já botou aqui, 5T? Ou seja, no instante zero, eu tenho uma quantidade fixa, 1000. Depois de 1 minuto, se entra 10 litros por minuto e sai 15 litros por minuto, depois de 1 minuto, diminuiu 5. Isso aí. 5 litros por minuto. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 5T. Vê se faz sentido. No instante 0, vai zerar aqui. Eu tenho 1000. No instante 1, eu vou ter 1000 menos 5. Sim. No instante 2, eu vou ter 1000 menos 10. Ok? Então conseguimos chegar aqui na expressão. Então é 1000, vou voltar aqui, ó. Então o volume aqui é 1000, deixar em azul para destacar, tá? 1000, só que não é constante agora, vai depender de T, vai ser sempre 1000 menos 5T. De quem é esse 5? Esse 5 aqui é a taxa de entrada menos a taxa de saída. Tá? É como se fosse aqui um deltazinho, né? Tá? É o coeficiente angular, né, da função afim aqui. Para cada T que eu incrementar, eu vou diminuir 5 litros no volume. Viram, gente? Essa expressão? Todo mundo viu? Então, com isso, a gente fechou o esquema. Tá? E esse esquema aqui seria um esquema genérico. Tá? No esquema anterior, nós tínhamos sempre um volume fixo. Agora não, agora eu já tenho um modelo padrão. Se a taxa de entrada fosse menor, se eu inverter aqui, 10 com esse 15, tá? O que queria mudar naquela expressão ali? Se a taxa de entrada fosse 15 litros por minuto e a taxa de saída fosse 10 litros por minuto. Seria um esquema parecido. Só que essa expressão aqui seria outra expressão, mas seria similar, seria só uma diferença. Queria trocar o sinal. Exatamente. Isso aí, muito bem. Então, se a taxa de entrada fosse 15 e de saída fosse 10, para cada instante T que passa, iria ter um incremento de 5, não um desconto de 5. Aí seria, então, a expressão seria 1000 mais 5T. Tá? Isso se eu invertesse aqui. Com o passar do tempo, né, o volume vai aumentando, claro. Né, em algum momento aqui, pela limitação do tanque, eu deveria saber, né, a capacidade máxima do tanque e essa mistura pode transbordar. Tá bom? Então, mas o esquema é esse. Então, vamos lá para a equação diferencial. A taxa de variação da quantidade de sal com relação ao tempo é a taxa de entrada. Vou ser mais direto agora, tá? Taxa de entrada. Vou botar só aqui em cima.
menos a taxa de saída. Taxa de entrada é a concentração de sal que entra, vou omitir aqui as unidades, tá? Quilos por litro, vezes a taxa de entrada, que é 10 litros por minuto. Tá? Se você colocar aqui as unidades, você vai ver que o litro cancela. A gente fica aqui com uma taxa de entrada desse valor aqui, quilos por minuto. Tá? Que é a quantidade de sal por tempo, pelo tempo. Bate certinho aqui com a unidade e a notação. Taxa de saída é a concentração de saída, que eu não sei qual é, então eu vou deixar aqui indicada. É a quantidade de sal genérica dividido pelo volume, num instante qualquer, vezes, isso aqui é a concentração, né, de saída, vezes a taxa de saída, que é 15. Bonitinho, né? Até aqui, gente. Tudo bem? Posso continuar? Pode sim. Então agora vamos cair já caímos na equação diferencial, né? Aqui eu tenho a derivada de Q com relação a T. Aqui é uma constante. 0,04 vezes 10, não dá com a vírgula. Vai ficar 0,4. E aqui, dá para simplificar? Acho que dá, não dá? Não dá para dividir por 15, não. Para dividir por 5 só, né? Vou deixar assim mesmo. Aqui eu tenho 15 vezes a quantidade de sal, vou meter aqui o Tzinho, tá? Dividido por 1000 menos 5. Eu posso simplificar um pouquinho, né? Não devo simplificar por 5. Economizo as contas, né? Simplificar por 5, aqui fica 3, não é isso? Aqui fica 1. Aqui fica 200. Então aqui eu tenho 3 vezes a quantidade de sal dividido por 200 menos T. Confere aí, gente, se está certinho. Tá bom? Para ser separável, eu preciso ter um produto com quocientes. Então aqui eu tenho duas parcelas. Então a gente precisa escrever isso aqui dentro da mesma fração, reduzindo uma fração só. Então você vai escrever isso aqui dentro da mesma fração. Então escreve aqui todo mundo sobre 200 menos T. E o denominador? É só multiplicar, né? Aqui eu tenho 0,4 vezes 200. Vai dar 80. Menos 0,4 vezes T, vou deixar indicado. Tudo isso vezes o 3Q. Tá? Tudo aqui, mesmo denominador. E aí? Será que a gente consegue escrever isso aqui como sendo separável? Acho que é separável, não é? Posso colocar aqui alguma coisa que envolve o Q acompanhando o DQ, alguma coisa que envolve o T acompanhando o DT. Nada mais é do que manter essa expressão aqui, ó, 80 menos 0,4T dividido por 200 menos T. Então vou manter, não mexer nessa parte. Tá bom? O 3 aqui eu posso até deixar aqui mesmo, não tem problema. Só vou mexer com esse Q, que está multiplicando, e vem para cá dividindo. Então separei. Aí, tudo que envolve Q acompanhando o DQ, tudo que envolve T acompanhando o DT. Esse está certo, gente. Sim? Próximo passo, aplicar a integral dos dois lados. Então temos essas integrais para a gente resolver. Tá?
Essa aqui é similar ao que a gente resolveu no exercício anterior. Então, aqui eu tenho o ln de Q. E agora eu tenho esse novo problema aqui para resolver. Tá? Então, eu posso dividir em 2. Então, aqui, ó, deixa eu fazer aqui a parte, né? Essa integral aqui eu posso fazer assim, ó, posso fazer a integral de 80. Posso colocar o 3 em evidência. Tá? Esse 3 aqui. Posso colocar em evidência. Fica 80 sobre 200 menos t e menos 0,4t dividido por 200 menos t. Temos duas parcelas para resolver. Eu posso fazer isso separadamente. Tá? Então aqui eu tenho 3 vezes. Quanto que é a primeira parcela? Esse problema aqui você sabe resolver de imediato? Quanto que é a integral de 80 sobre 200 menos t? Dá para resolver de imediato, não dá? Lembram desse modelo aqui? Se a derivada do que estiver embaixo estiver em cima, a resposta é ln do que está embaixo. O 80 eu posso repetir. O 80 sai da integral. Então aqui fica só 1. A derivada do que está embaixo é menos 1. Se aqui em cima tivesse menos 1, seria ln do que está embaixo, direto. Mas eu posso fazer isso. Eu posso botar um menos aqui por minha conta. Tá? Bota um menos por nossa conta aqui. Né, e fazer aqui na tela ao lado. Fazer bem explícito, aliás. Ficar bem claro aqui. O que eu quero fazer? Eu quero 3, olha só, vezes duas integrais aqui, tá? Então tem 3 integral. Vezes essas duas. Bom, então 3 eu tenho 80, posso colocar em evidência, integral de 1 sobre 200 menos t, dt. Aqui eu posso colocar o 0,4 em evidência também. Integral de 1 sobre 200 menos t dt. Aqui não é 1 não, aqui é t. Então nós temos essas duas integraizinhas para resolver. Vê se está certo, gente. 3 está em evidência no geral. 80 eu coloquei em evidência só na primeira integral. Sobrou isso. E aqui o menos 0,4 eu coloquei em evidência só na segunda integral. Sobrou isso ainda. Então ainda tenho essa integral aqui para resolver e essa aqui. Ok? Fala, gente. Está muito enrolado. Está dando para entender? Então, cada problema desse, eu posso resolver aqui na tela ao lado, tá? Ó. Problema 1. Quanto que é a integral de 1 sobre 200 menos t dt? Eu sei que quando eu tenho o seguinte, ó, em cima eu tenho qualquer coisa. Aliás, quando eu tenho a integral de dx sobre x, é ln de x, ou módulo de x. Mas isso aqui é o seguinte, quando eu tenho qualquer coisa embaixo, em cima é a derivada dessa qualquer coisa, o resultado é o ln dessa qualquer coisa. Eu posso olhar por essa perspectiva. Se eu tenho uma fração que o numerador é a derivada do denominador, a integral disso é o ln do denominador. É sob esse olhar que eu quero resolver isso aqui. Se aqui embaixo eu tenho qualquer coisa e aqui em cima eu tenho a derivada dessa qualquer coisa, o resultado é imediato. É o ln do denominador. Mas está acontecendo isso aqui no azul? A derivada do que está embaixo é menos 1. Então eu vou colocar um menos 1 aqui, ó, por minha conta. E coloco o menos para manter a equivalência. Com isso, repete o menos de fora. Agora sim eu tenho a derivada do que está embaixo está em cima.
Então, o resultado é o ln do que está embaixo. 200 menos t. Esse é o resultado da primeira. Então, aqui eu tenho, ó, 3. Eu vou fazer aqui 3 vezes 80, tá? 240 vezes, quanto que é essa integral aqui? Menos ln de 200 menos t. Tá bom? Aqui eu tenho menos 3 vezes 0,4, 3 vezes 80. 3 vezes 0,4 é 1,2. Então aqui eu tenho menos 1,2 vezes, agora falta resolver esse segundo problema. Posso resolver o segundo? Quanto que é a integral de t dividido por 200 menos t? dt. Esse foi, gente, até esse ponto. Resolvi a primeira, substituir lá, falta agora resolver a segunda integral. Essa segunda integral não é imediata, como a primeira. A derivada está embaixo, não está em cima. Nem algo proporcional a ela, né, de forma que eu poderia só dar uma ajeitadinha, como eu fiz lá na 1. Como é que eu resolvo essa aqui? Aqui eu tenho no denominador duas parcelas. Eu vou fazer uma substituição simples, chamando esse 200 menos t de u, porque é melhor ter no denominador uma parcela só, u, do que duas. Tá? Quem é du? du é menos dt. Tá? Então aqui o dt é menos du. Então vai ter um sinal de menos na história e vai ter um du aqui. Tá bom, gente? E o t? O t você vai tirar daqui. Ó. Se u é 200 menos t, aqui eu sei que t vai ser 200 menos u. A relação é a mesma. Tá bom? Então você trocar aqui o t de posição com u. Então aqui eu tenho 200 menos u. Ah, professor, mas aí você trocou 6 por meia dúzia. Não. Aqui eu tenho duas parcelas no denominador. E aqui eu tenho duas parcelas no numerador. É melhor eu ter duas parcelas no numerador do que no denominador, percebe? Então agora a minha atenção está aqui, ó, nesse probleminha aqui em vermelho. Eu posso dividir, se eu tenho duas parcelas no numerador, eu posso dividir isso em duas frações. Então aqui eu tenho menos 200 sobre u, né, menos 1. Posso dividir isso aqui em duas. du. E cada uma delas é imediata. Então aqui eu vou repetir o menos de fora. Posso colocar o 200 em evidência. Eu caio no ln de u. E aqui eu vou ficar com sinal positivo, porque eu tenho menos vezes menos. E integral de 1, a variável u, é u. Então resolvi o meu problema. Só vou voltar agora para a variável original. Então aqui eu tenho menos 200 ln de u. O u é 200 menos t. Tá? Mais u, que é 200 menos t. Então, tudo isso aqui é a resposta da 2. Tá bom? Guarda aqui, ó. Deixa eu tentar copiar aqui. Então, continha, gente. Muita né? Revisão aí. Integral imediata, substituição simples. Mas tudo isso eu vou ter que multiplicar aqui, ó. Por esse 1,2. Tá? Tudo isso aqui é a nossa função, a segunda, tá? Então tudo isso aqui eu vou voltar para cá. Ó. Vai ser o menos 240 ln de 200 menos t menos, agora eu tenho que fazer 1,2 vezes tudo isso. Como é que fica? Vou fazer distributivo aqui, tá? 1,2 vezes 200 deu 240.
Aqui fica mais 240 ln de 200 menos t, a primeira parcela aqui, só que continua. Menos 1,2 vezes 200 de novo. Então fico com menos vezes mais, fica menos 240. E menos o final das contas aqui. Tem esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então menos vezes menos dá mais. Deixo indicado. 1,2 vezes t. Mais c. Estou observando aqui que as duas primeiras parcelas são opostas, não são? Então eles vão se cancelar. Se os pontinhos estiverem certos, esse aqui cancelou, tá? Você vai ficar com isso aqui, ó. ln de Q é igual a menos 240 mais 1,2t mais C. Esse foi, gente, até esse ponto. Se não tiver erro de conta, vou aplicar E dos dois lados. Tá? Com isso aqui, gente, o E cancela o ln, a gente cai na nossa função procurada. A quantidade de sal em qualquer momento t vai ser E elevado a tudo isso. Menos 240 mais 1,2t mais C. Ok? E esse E elevado a C eu posso chamar de K, como eu fiz no exemplo anterior. Então, a quantidade de sal em qualquer instante C vai ser sempre um K vezes E elevado a menos 240 mais 1,2t. Tá? Isso aqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas essa é a função procurada. Ah, mas o K aqui é genérico. Nosso programa tem valor inicial. Verdade. Então, vamos fazer. Vou botar aqui, ó, faça. Lembra das condições iniciais? No instante zero, a quantidade de sal é zero. Ou seja, quando t é zero, a quantidade de sal é zero. Então, a gente vai ter aqui zero igual a K vezes E elevado aqui zero, fica E elevado a menos 240. Ok? Mas como K é zero, aqui também fica meio estranho, né? Vou colocar aqui no... Tem alguma coisa estranha aqui, que tudo dando K igual a zero. Ah, não. O K aqui não pode ser zero. Se fizer t igual a zero, a quantidade de sal inicial era zero mesmo, né? Era. Essa aqui é a solução geral. Agora está faltando aqui a solução específica. Será que eu errou em algum momento? Se eu ter zero, deixa eu fazer aqui do lado de novo. Aqui eu tenho K vezes aqui zero. Aqui fica menos 240. O João está perguntando se eu posso disponibilizar a folha. Posso sim, João. Depois eu disponibilizo na sala virtual. Então, por essa condição inicial aqui, nós temos isso aqui. O K está dando zero. Entende? Mas o K é zero a gente chama de solução trivial, né? Aqui é K igual a zero. Se o K é igual a zero, se eu fizer K igual a zero aqui, zero é tudo. Isso aqui é um caso generado que a gente fala. O K não pode ser zero, porque senão zero é a minha quantidade de sal em qualquer instante.
meu K específico não pode ser 0 nesse caso. Ok? Você tem que dar uma revisão aqui mais calma. Tá bom? Pergunta aqui depois para estar perguntando qual é a quantidade de sal depois de 10 minutos e depois de 1 hora. Então, preciso encontrar o K específico, que não pode ser 0, para eu substituir esse K aqui. Tá? Aí, claro, depois se eu tenho uma expressão final, é só fazer T. Né? Depois de 1 hora e 100 minutos, T igual a 60. E depois, né, ter o T genérico, a gente vai ter o T genérico. Mas só esse K mesmo aqui que eu não estou vendo. A gente vai ter que refazer para ver se encontra algum erro de conta. Tá bom? Alguém tem alguma sugestão aqui? Percebeu alguma coisa? Só até sem palavras, né? Então, mas eu não vou refazer agora não, gente. Não... Tá, então depois eu vejo. Se eu, na hora que eu cabeça mais fresca, se eu observar aqui, eu coloco também para vocês lá a observação. Pode ser? Tá? Eu divulgo também para vocês essa solução. Pode ser algum erro de conta aqui, né, que a gente não percebeu. Mas o K não faz sentido o K ser 0 nesse momento. Tá bom? Então, tá, depois a gente então revê com calma. Se tiver alguma observação, eu complemento. Beleza? Vamos combinar assim. Tá, gente? E com isso a gente encerra. Tá bom? Agradeço a participação de vocês, a contribuição, a paciência. Tá, agradeço também aí o pessoal que me acompanhou. Essa licença médica que a gente passou aí, eu agradeço o apoio de vocês, a compreensão também. Tá bom? Mais uma vez. E vamos se organizar, né, para a gente ir caminhando junto. Tá bom? Semana que vem temos essa atividade avaliativa, então atenção com a data. O que eu puder contribuir, a gente está aqui para somar. Combinado? Então, obrigado, gente. Até boa semana de estudo, se organizem. A gente se fala nessa semana, então, pelo WhatsApp. E não deixe de enviar as atividades, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.